Tantas igrejas, muitas religiões. O povo confuso não sabe em que acreditar. Onde está a verdade? Qual é o caminho? Na voz de Demilson Carvalho, você ouvirá agora Luz para o Mundo, a verdade que ilumina a mente sincera. Servos de Deus, a buzina tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Servos de Deus, a buzina tocai, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levai, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, Jesus voltará. Boa tarde, amigo. Boa tarde, amiga. Mais uma edição de Luz para o Mundo, Alvorada FM 97.9, Rialma, Goiás, para mais de 30 cidades aqui no nosso torrão natal. Luz para o Mundo, aula de Bíblia, caminhando para seus 38 anos no rádio, sempre no mesmo formato, desde o primeiro programa, a aula de Bíblia Sagrada. Daqui a pouco, na nossa Escola Bíblica Dominical, então, mais um assunto importantíssimo, exaltando a verdade e rebatendo o erro pela Bíblia, somente examinando os versículos bíblicos atinentes ao tópico proposto. Então, amigo, também amiga, preparando aí rapidamente o caderno e a caneta para anotar daqui a pouco várias passagens alusivas ao tema. Lembrando que sou ainda com amor, misericórdia, compreensão e graça, testando a sua igreja quanto ao conhecimento que o amigo tem, o seu líder, o seu pastor, o instrutor, acerca da verdade. Se de fato você tem sido instruído como membro da sua irmandade, sua igreja, na verdade bíblica, ou se alguém tenha escondido alguma verdade de você, da igreja, talvez por falta de conhecimento, que é perigosíssimo também, ou mesmo por maldade. Espero que não, que seja apenas falta de conhecimento. Mas eis-me aqui justamente transmitindo o conhecimento bíblico sem presunção, sem prepotência, sem arrogância, para que então todo o povo seja abençoado. Lembrando também que o propósito deste programa nunca foi, não é e jamais será que o meu querido ouvinte mude da igreja ou da religião, e sim que entenda melhor e mais profundidade a palavra do nosso Deus, a Bíblia Sagrada. O assunto para hoje é importantíssimo porque teólogos, líderes, etc., religiosos, ditos cristãos, utilizam a Bíblia pegando um versículo isolado para então condenar a igreja adventista no sétimo dia, mas não por causa da igreja em si, da nossa existência em si, por causa da nossa obediência pela Bíblia, somente pela Bíblia, ao quarto mandamento do Decálogo, escrito pelo dedo do nosso Deus em tábuas de pedra do Monte Sinai, no qual Deus pede, Êxodo 28:11, aguarda do sábado, dia do Senhor, dia de descanso, dia santificado abençoado, como Deus pede no sétimo dia da semana. Êxodo 20, versículos 8-11. E o versículo é este. Daqui a pouco eu direi qual, quer dizer, o endereço para que alguém faça anotação. Várias passagens dentro deste assunto. Então pego esse versículo bíblico. Quando Cristo disse,
ou teria dito, não é? Eventualmente, será a lei e os profetas vigoraram ou duraram até João. Será? Claro que não. Daqui a pouco tem um detalhe sobre isso. Nosso momento da Escola Bíblica Dominical. Então não deixe anotar as passagens que eu cito, leio e explico, porque isso é importantíssimo. Eu canto no nome de Cristo Jesus e trago a mensagem de amor lá da cruz. Proclamo com fé que Ele me conduz, morreu pra nos salvar, morreu pra nos salvar, e nunca nos deixará. Das trevas o Mestre nos livrará, morreu pra nos salvar. Aceita o meu Cristo agora e aqui, homem das trevas, Jesus chama a ti. Escuta o apelo, é feito pra ti. Oh, vem, sim, vem a mim. Morreu pra nos salvar, e nunca nos deixará. Das trevas o Mestre nos livrará, morreu pra nos salvar. Atenção, criança! Aproxime-se do rádio. O programa Luz para o Mundo apresenta Crianças Rumo ao Céu. Sua amiga, Tia Marineuza. Os meninos e as meninas que servem a Cristo são-lhe joias, ricas joias de muito valor, como estrelas da aurora, brilhando na fronte de Jesus lá na glória, adormecerão. O povo de Israel estava agindo mal diante de Deus. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus, que eram seus inimigos durante 40 anos. Naquele tempo vivia um homem chamado Manoá. Sua esposa não podia ter filhos, mas o anjo apareceu para ela e disse: "Você ficará grávida e terá um filho que libertará o seu povo dos filisteus. Nunca corte o cabelo dele, pois ele será consagrado a Deus desde o seu nascimento." E assim aconteceu. Eles tiveram um filho e colocaram nele o nome de Sansão. Sansão cresceu e se tornou um homem muito forte. Ele podia rasgar um leão com suas próprias mãos, ou carregar os portões de uma cidade nas suas costas. Deus o abençoou com uma força incrível, com a condição de que ele nunca cortasse o cabelo. Sansão usava sua força para lutar contra os filisteus. Até que um certo dia, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. Ela era do povo dos filisteus, mas mesmo assim Sansão quis se casar com ela. Dalila era uma mulher muito astuta, e logo que souberam dessa união, os príncipes filisteus ofereceram uma grande recompensa para que ela descobrisse o segredo da força de Sansão. Dalila ficou maravilhada com tudo que poderia ganhar e aceitou a proposta. Então, em uma noite, ela perguntou: "Sansão, você é tão forte. Conte para mim, como você pode ser vencido?" Sansão respondeu: "Se me amarrarem com 7 tiras de couro, eu ficarei fraco." Quando Sansão dormiu, Dalila amarrou com 7 tiras de couro e depois gritou:
Sansão, os filisteus estão aqui! Mas Sansão arrebentou as tiras de couro com a maior facilidade. Dalila perguntou outra vez: Sansão, como você pode ser vencido? Ele disse: se me amarrarem com cordas novas que nunca foram usadas, eu perderei a minha força. Então, quando Sansão dormiu, ela o amarrou com cordas novas e em seguida gritou: Sansão, os filisteus estão chegando! Mas não adiantou. Sansão arrebentou as cordas em um piscar de olhos novamente. Dalila não desistia e em outro dia perguntou: Sansão querido, me diga qual o segredo da sua força? Ele respondeu: se fizerem 7 tranças em meu cabelo e pendurarem em um prego, eu ficarei fraco. Então Dalila fez com que Sansão dormisse e teceu as 7 tranças nele. E gritou novamente, chamando os filisteus. Mas ele acordou e se livrou rapidamente. Dalila fingiu que estava triste e disse: você não me ama, Sansão? Se me amasse, falaria a verdade. Você fica mentindo pra mim. Já me enganou por 3 vezes. E todos os dias Dalila incomodava Sansão com a mesma pergunta. Ele já não aguentava mais aquela situação e acabou contando o seu segredo. Ele disse: sou consagrado a Deus. Meu cabelo não pode ser cortado. Perderia minha força se isso acontecesse. Dalila percebeu que desta vez Sansão tinha falado a verdade. Por isso, assim que ele dormiu, chamou um homem para cortar o seu cabelo. Em seguida gritou: Sansão, os filisteus estão aqui. Ele se levantou e pensou: vou me livrar deles como sempre. Mas dessa vez, Sansão tinha mesmo perdido sua força e foi capturado pelos filisteus que furaram seu olho e o fizeram de escravo. Certa ocasião, os filisteus deram uma festa em homenagem aos seus deuses. Trouxeram Sansão para humilhá-lo e acorrentaram seus braços na coluna do templo. Os cabelos de Sansão tinham crescido novamente e ele sentia-se arrependido por ter desobedecido. Sansão então orou a Deus e pediu mais uma chance. Senhor, lembre-se de mim, dê-me sua força uma última vez contra os filisteus. Deus ouviu essa oração. Sansão agarrou as colunas do templo e gritou: que eu morra junto com os filisteus. Em seguida, deu um empurrão com toda a força e o templo caiu sobre todos os que estavam presentes. E foi assim que Sansão matou mais filisteus em sua morte do que em toda a sua vida. Ele desobedeceu a Deus e confiou em pessoas erradas, mas quando se arrependeu, Deus perdoou e ouviu a sua oração. E agora, em Luz para o Mundo, Escola Bíblica Dominical. Livro achei fiel e bom, sem outro igual em seu poder. Vem lá do céu de Deus um dom, Santa Bíblia.
Luz para o Mundo, de Emilson Carvalho, diretamente do meu estúdio na residência aqui em Ceres, Goiás, Jardim Petrópolis, para a Alvorada FM 97.9 e Rialma, Goiás, para mais 30 cidades aqui no nosso estado goiano, evidentemente. Bom, então mais uma hora de Bíblia, aqui da nossa já tão amada e esperada Escola Bíblica Dominical, todos os domingos, das 13 às 14 horas, Alvorada FM 97.9 e Rialma, Goiás. Então, a primeira passagem sobre o assunto, exaltando a verdade e rebatendo erros concernentes à vigência ou abolição dos 10 mandamentos, mas, no caso mais precisamente, quanto ao quarto mandamento, Êxodo 28:11, relativo à guarda do sábado, já que tal passagem bíblica é utilizada apenas contra o quarto mandamento e não contra toda a lei do nosso Deus, contra os outros 9 mandamentos do Decálogo. A passagem é, anote, leva a sério, amigo, também amiga, essa aula de Bíblia. É assunto importantíssimo para a salvação ou perdição. Lembrando que igreja alguma, por melhor que aparentemente seja, mais cristã, mais fiel à Bíblia Sagrada, salva o pecador. Igreja alguma morreu na cruz do Calvário pelo pecador, pelo ser humano, pelos pecadores. Jesus Cristo é o nosso Redentor e Salvador. Só que a pessoa é salva por Ele, como diz a Bíblia, Mateus 1:21, e em outros pontos bíblicos sobre isso, é salva do pecado e não da lei. Eu já fiz aqui um programa completo, lembra-se, mostrando biblicamente que existem 2 Jesus. O verdadeiro salva o pecador do pecado e o falso se apresenta também no homônimo como Jesus, inclusive até Jesus Cristo Salvador, só que este salva o pecador da lei e este é o diabo. Se apresenta então na falsa ideologia como Jesus Cristo verdadeiro, mas é o falso, é o diabo. Cuidado, então repetindo. O verdadeiro Jesus Cristo salva o pecador do pecado e não da lei. E o falso salva o pecador da lei, dizendo que a lei é uma maldição e tal, que oferece somente a graça. Porém, a graça que dispensa a lei do nosso Deus não é graça, é uma terrível desgraça para a perdição. Então a passagem é para agora a primeira, Lucas 16, versículo 16. Anote, aula de Bíblia. Lucas capítulo 16, versículo 16. Anotou? Parabéns, então leio. Lucas 16, 16. Quer dizer, entre aspas, dizendo o Senhor Jesus Cristo. Mas para o final, detalhes sobre isto. A lei e os profetas. Observe bem, a lei, não somente a lei, porém a lei e os profetas. A lei e os profetas duraram. Noutra tradução bíblica, para a língua portuguesa, você lê vigoraram. A lei e os profetas duraram ou vigoraram até João. Desde então, é anunciado o reino de Deus e todo homem usa força para entrar nele. Então a lei e os profetas duraram ou vigoraram até João. Será? Qual lei? Qual profeta? Quais profetas? Mais uma passagem, tudo dentro do assunto, sem fugir do tema. É assim que se entende a Bíblia. Você pega um versículo aqui na Bíblia, outro lá, outro mais adiante, outro mais atrás, outro no meio da Bíblia, dentro daquele assunto. E assim você vai como que ajuntando as peças de um quebra-cabeças, formando o sentido, o quadro completo, e aí você tem a luz. Por quê? Lâmpada para os nossos pés é a Bíblia, a palavra do nosso Deus, luz para o nosso caminho, não é isso? Salmo 119, versículo 105. Próxima passagem, anote. Mateus 11, versículos 7 a 13. Então, voltando do Lucas para Mateus, anote, ainda aula de Bíblia. Mateus capítulo 11, versículos 7 a 13. Estou em Mateus 10, então um pouco adiante. Lembrando que todos esses versículos eu sei de cor salteado, porque eu explico isso há mais de 51 anos, desde meus 20 anos de idade, e já estou com 72, e no rádio há mais de 37 anos. Então, decorei tudo isso, eu explicar a Bíblia, especialmente em rádio, sem querer. Mas eu tenho feito questão de abrir a Bíblia em cada passagem que eu cito, realmente lendo e explicando, embora as explicações são resumidas, porém o suficiente. Então, para agora, anote mais uma passagem, Mateus 11, versículos 7 a 13. Última instrução, anote, Mateus 11, versículos 7 a 13, já iniciou a leitura. Portanto, eles,
começou Jesus a dizer à multidão a respeito de João Batista, primo do Cristo, profeta, 6 meses mais velho do que ele. Se bem que os dois eram jovens. Velho modo de dizer. João Batista nasceu 6 meses antes do Cristo. Que fostes ver no deserto um caniço agitado pelo vento? Sim, que fostes ver um homem vestido de roupas finas? Os que usam roupas finas estão nos palácios dos reis. Mas então, que fostes ver um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta. João é aquele de quem está escrito: à tua frente, ou noutra versão, diante da tua face, como está na passagem original lá em Malaquias, à tua frente envio o meu anjo. Anjo aqui da palavra grega angelos, ou do hebraico archaios, significa mensageiro. À tua frente envio o meu anjo, o meu mensageiro, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que nasceram de mulher, ou seja, seres humanos comuns, não apareceu alguém maior do que João Batista. Contudo, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Então, um profeta, sim, mais do que profeta, o mais importante profeta humano, desde Moisés e tal, desde antes, claro, até o João do Apocalipse, outro João, etc. Só não mais importante do que outro profeta, Senhor Jesus Cristo. Demilson Carvalho, você está ensinando-nos que Jesus Cristo era profeta, foi profeta? Eu não. A Bíblia, Filho do homem, Filho de Deus, Arcanjo Miguel, Criador, membro da Trindade, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Emanuel, Deus conosco, etc. Sim, Príncipe da paz, etc. Tudo isso, Senhor Jesus Cristo, como Filho do homem na terra. Profeta, sim, é o que diz a Bíblia e não eu. Daqui a pouco mais passagens, quer dizer, na sequência, desde agora, anote. Malaquias 3, versículo 1. Em Malaquias 3, versículo 1, temos a profecia acerca deste mensageiro, primo do Cristo, profeta João Batista, que começaria a pregar lá no Rio Jordão e batizando o povo para arrependimento antes que o Cristo se manifestasse como o Messias, antes que o Cristo fosse ungido por Deus o Pai com o Espírito Santo, justamente no momento do batismo feito por João Batista do Cristo no Rio Jordão, como está em Mateus 3, etc. Então, para agora, Malaquias capítulo 3, Malaquias 3, versículo 1. Aqui em Malaquias 3, versículo 1, fala-se de duas pessoas, dois seres humanos, 2 profetas. João Batista, primo do Cristo, e o próprio Cristo, como também profeta, mensageiro. Anote. Malaquias 3, versículo 1. Bom, já anotou, não é? Já disse a passagem por 3 vezes, agora basta que eu leia. Parabéns para anotar, levando a sério mais uma hora de Bíblia. Então, leio Malaquias 3, versículo 1. Vede, eu envio o meu mensageiro. Aqui o pronome possessivo, meu, masculino singular, refere-se ao Filho do nosso Deus, o Cristo. Vede, eu envio o meu mensageiro, mensageiro do Cristo, que preparará o caminho diante de mim. Aqui também a palavra mim, pronome relativa ao Cristo, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor. Agora, Senhor aqui é uma referência ao Filho do nosso Deus, o Cristo. A quem buscais? O mensageiro, palavra hebraica arcaio, em grego angelos, anjo, mensageiro. O mensageiro da aliança, o mensageiro da aliança. Aliança são os 10 mandamentos. Mensageiro da aliança, a quem desejais, ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mais uma passagem, anote. Agora, Lucas 1, versículo 67. Anote, a hora de Bíblia. Saindo aqui do Malaquias, passando por Mateus e Marcos, e chegando a Lucas. Cheguei a Lucas, só que eu estou em Lucas 10. Estou aquele fato com a Bíblia aberta, folheando este livro santo. Então, para agora, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 67. Anote, a hora de Bíblia. Lucas, capítulo 1, versículo 67. Estou em Lucas 2, desculpe. Agora sim, Lucas 1. Lucas 1, versículo 67. Mais uma chance, anote. Lucas 1, versículo
67, agora sim, já vejo aqui isso. Então leu. Zacarias, seu pai, pai de quem? João Batista. Zacarias e Isabel, pai do primo do Cristo, João Batista. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou. Se profetizou, era o quê? Isso, profeta. Quem pinta é pintor. Quem conduz um veículo é motorista. Quem conduz um avião é piloto. Enfim, quem conduz uma motocicleta é motociclista. Quem profetiza é profeta. Então aqui temos Zacarias, pai do outro profeta João Batista, como também profeta. João Batista era profeta. Espera aí. Como é que a lei e os profetas duraram até João? Vigoraram até João? Se temos aqui João Batista, o profeta, se temos o Zacarias para o João Batista, o profeta, e agora mais profetas vêm, está aqui na Bíblia, anote mais um profeta. Lucas 2, 36 a 38, no caso, mulher profetiza, porque o homem é profeta, mulher, se é que é claro, é profetiza. Então, alguém chama a mulher de profeta, errou. Homem profeta, mulher profetiza, agora profetiza Ana, anote, aula de Bíblia. Lucas 2, 36 a 38, ficou mais fácil porque já tinha aqui a Bíblia aberta em Lucas 2, então apenas uma folha adiante, então tem aqui, Lucas capítulo 2, 37 e 38, não estou para bens, então leio. Lucas 2, 37 a... Será que é isso mesmo? Lucas, momento... está anotado assim, Lucas 2, 37 a 38, parece que... Momento, parece que não bate, mas eu confirmarei isso aqui, um momento, desculpe. Lucas 2... Esse mesmo, 37 a 38. É que normalmente eu faço um sinal à caneta. Essa é uma Bíblia que eu possui há pouco tempo e nessa passagem não há sinalização. Por isso eu fiquei em dúvida. Mas tudo bem, isso mesmo. Lucas 2, 37 e 38, eu finalmente leio. Era viúva, aqui Ana, de quase 84 anos e já não menstruava, não é? Então, biologicamente falando, impossível uma gravidez por não haver ovulação. Era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus com jejuns e orações, de noite e de dia. Chegando na mesma hora, dava graça a Deus e falava a respeito do menino e todos que esperavam a redenção em Jerusalém. De fato, há um ligeiro problema na minha anotação, porque não bateu. Porque eu preciso de uma passagem, a menos precisava, não? Onde se fala que Ana era profetizava e tal. Então eu fiquei devendo para o próximo programa, domingo. Então, isso acontece, não? Talvez aqui na frente, Simeão e Ana. Talvez aqui na frente. Momento. Tudo bem. Há um versículo em Lucas onde se relata que Ana era profetisa. Então, fica vendo, assim mesmo prossegue. Qual que foi mais outros profetas? Então, o assunto, essa aula de Bíblia não leva para juízo, assim mesmo prossegue. Desculpa a gafe, então temos que prosseguir. Então, prosseguindo. Mais uma passagem. Rapaz, e agora? Jesus. O Senhor Jesus Cristo, como Filho do homem na terra, evidentemente, porque Deus não é profeta. Deus, diz a Bíblia, é o Deus dos profetas. Era como filho do homem na terra, profeta também. E agora? O mais importante profeta que pisou na nossa terra, Jesus Cristo. Prova sobre isso, anote. A profecia acerca de que surgiria um profeta, maior do que Moisés, maior do que João Batista, inclusive, anote. O mais excelente de todos os profetas, Senhor Jesus Cristo, anote. A profecia sobre isto. Deuteronômio 18, 15 a 18. Anote a hora de Bíblia. Deuteronômio capítulo 18, estou em Josué, agora cheguei a Deuteronômio, só que estou no 31, então regredindo aqui já encontrarei. Enquanto isso, mais uma chance, já encontrei, anote. Deuteronômio capítulo 18, 15 a 18, Deuteronômio 18, 15 a 18, leio. Deuteronômio 18, 15 a 18, você anotou? Parabéns, então posso ler, aqui está. O grande profeta, o Senhor, aqui profetizando outro profeta, o qual foi Moisés. O Senhor, o teu Deus, levantará um profeta. Levantará quem? Um profeta. Levantará um profeta como eu,
do meio de teus irmãos, seu povo hebreu, povo israelita, povo judeu, a ele ouvirás. Foi o que pediste. Bom, já leu bastante, que é somente, de fato, Deuteronômio 18, versículo... Não, melhor, Deuteronômio 18, eu falei, eu me embanei agora, mas eu falei, alguém notou a passagem completa, o contexto, é esse mesmo. Deuteronômio 18, 15 a 18. Então, agora sim, reiniciando a leitura até o complemento. Deuteronômio 18, 15 a 18, leu. O grande profeta, o Senhor teu Deus, te levantará um profeta, como eu, do meio de teus irmãos, a ele ouvirás. Foi o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da assembleia, dizendo: não verei mais a voz do Senhor, o meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor disse a Moisés: falaram bem no que disseram. Eu lhes levantarei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, semelhante a Moisés. Porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Aqui, do pai para o filho, o Cristo falaria, agiria como o pai ordenasse. Assim foi. O Cristo disse várias vezes, lembra-se, especialmente o Evangelho de João: eu não vim fazer a minha vontade, sim a vontade do Pai que me enviou, as palavras dele. E assim prossigo. Mais uma passagem, anote. Sim, foi profetizado, Deuteronômio 18, que viria um profeta, o Cristo, e se cumpriu. Evidentemente, todas as profecias bíblicas se cumprem. A maioria já se cumpriu, algumas estão em andamento e poucas faltam alcançar o cumprimento. Anote. Agora, João capítulo 1, 43 a 45. Evangelho de João capítulo 1. João capítulo 1, estou em Lucas, já encontrei João 6, regredindo. João, anote, mais uma chance, anote. João capítulo 1, 43 a 45. Então, folheando aqui um pouco mais a Bíblia, já encontrei. João capítulo 1, versículos 43 a 45. João 1, 43 e 45, então inicia a leitura. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Respondeu Filipe: vem e vê. Então o profeta, acharam por Natanael, Filipe e tal, quem? Senhor Jesus Cristo. Então, observando aqui se eu li o contexto completo, não li, eu tenho que ler até o 48, então reiniciando a leitura. Filipe e Natanael, vai do 43 ao 48, fica melhor. Então, no caso, João capítulo 1, 43 e 48, anotou? Agora sim eu li corretamente. No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galiléia. Encontrando Filipe, disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Respondeu Filipe: vem e vê. Quando Jesus viu Natanael se aproximar, disse a seu respeito Natanael: aqui está um verdadeiro israelita, em quem não há coisa alguma falsa. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Não havia Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, mas tudo bem. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu Jesus: antes que Filipe te chamasse, te vi quando estavas debaixo da figueira. Debaixo da figueira. Mais uma passagem, anote. Para agora, Atos capítulo 3, capítulo 3, 22 a 24. Então, adiantando de João para Atos. Atos capítulo, 18, isso. Não, Deuteronômio 18. Agora é Atos mesmo. Atos 3, não é? Então eu falei terceiro, não é? Para facilitar. Atos capítulo 3, folheando aqui a Bíblia. Caiu em João novamente, mas para agora, João já foi, precisa de Atos. E aqui está. Atos capítulo 3, capítulo 3,
22, 24. Então, finalmente leu Atos 3, 22 a 24. Aqui está. Pois Moisés disse: o Senhor, o vosso Deus, levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo que vos disser. Todo aquele que não escutar a esse profeta, qual profeta? Senhor Jesus Cristo, será exterminado dentro do seu povo. É forte, hein? Será exterminado dentro do seu povo. Todos os profetas desde Samuel e todos quantos depois falaram também anunciaram estes dias. Ligeira explicação. Porque está dito aqui que quem não escutasse o Cristo será exterminado? Será? Porque Ele é o Salvador, Ele é o Redentor, Ele é Deus Criador, justamente como o Pai e o Espírito Santo, membro da Trindade. Então, é necessário que ouçamos o Cristo, que estudemos a Bíblia, que creamos na sua palavra, porque pela graça sois salvos por meio da fé, salvos pelo Cristo. Isso não vem de vós, é dono do nosso Deus. O Cristo nos salva dos nossos pecados. Mateus 1, 21. Darás a luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos pecados deles. E o pecado da Bíblia não é língua de o adventista, batista, o eu, não. Nossa igreja adventista é a Bíblia. Pecado é a transgressão da lei do nosso Deus, especialmente transgressão do decálogo dos 10 mandamentos. Está em 1 João 3, versículo 4, anote. 1 João 3, versículo 4. Nessa passagem se diz: todo aquele que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Todos somos pecadores, diz a Bíblia. Todos pecaram, destituídos da glória do nosso Deus. Romanos 3, 23 ainda. Porque o salário do pecado é morte. Morte eterna, não morte biológica. Todo mundo morre. Uma pessoa salva, uma pessoa perdida. Até o Cristo morreu na cruz e Ele não cometeu pecado algum. Então, porque o salário do pecado é morte. Segunda morte, destruição plena, lago de fogo, juízo final. 1000 anos após a volta do Cristo, que está no Apocalipse capítulo 20 e tal. Salário do pecado é morte, mas o dom gratuito do nosso Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Deus quer salvar a toda a humanidade, só que Deus salva o pecador do pecado e não da lei. Então quem se apega a Lucas 16,16 na tradução errônea, quando dá o acréscimo da palavra durar ou da palavra vigorar, do verbo durar ou vigorar, então, como desculpa a transgredir o 4º mandamento antigo guarda o sábado, está no caminho da perdição, infelizmente. É a pessoa usando a Bíblia contra a Bíblia. Como é que pode? Alguém utilizar a Bíblia contra a Bíblia, utilizar a Bíblia contra a lei do nosso Deus, contra os 10 mandamentos, ou que seja contra um dos 10 mandamentos, utilizar a Bíblia contra a Bíblia, é colocar Deus contra Deus, isso é impossível. O diabo contra Deus é real, Deus contra o diabo é isso. Agora, colocar Deus contra Deus é só obra do Satanás, cuidado, para não cometer essa blasfêmia quase imperdoável, se não imperdoável, cuidado. Mais uma passagem então, Atos 2, já foi, não é? 22, 24, talvez eu não li, confirmando, Atos 2, de qualquer forma, mesmo que eu tenha lido, que aqui uma ligeira tudo, pelo sim, pelo não, releio, ou leio, tanto faz. Atos 2, não é isso? Desculpe, Atos capítulo 2, um monte de passagens aqui, tudo bem? Atos, cadê você, Atos 2? Atos 2, Atos 3, não é? Atos capítulo 3, 22 a 24, Atos 3, 22 a 24, sim, eu li, então releio. Pois Moisés disse: o Senhor, o vosso Deus, levantará dentre vossos irmãos, lembra? Deuteronômio 18, um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo que vos disser. Todo aquele que não escutar esse profeta será exterminado dentro do seu povo. Todos os profetas desde Samuel e todos quantos depois dele falaram, também anunciaram estes dias, Samuel e muitos outros profetas, incluindo João Batista, não precursor do Cristo, mensageiro e profeta. Bom, agora a próxima passagem, de fato, a próxima, anote. Mateus 21, 10 e 11. Mateus capítulo 21, saindo de Atos, passei por Lucas, Marcos, agora chegando a Mateus. Minha Bíblia está em Mateus 9, então indo um pouco adiante, Mateus 13. Enquanto isso, anote Mateus capítulo, com a mesma 21, não é isso? Mateus capítulo 21, versículos 10 e 11. Mateus 21,
voltou a Mateus 13, calma, tem meus cavalos, dará tudo certo, tranquilo. Sem pressa, a pressa é inimiga da perfeição. Então, eu estou em Marcos, eu esqueci de deixar em cada local o famoso papelzinho marca-páginas, daí essa ligeira dificuldade. Eu me dou melhor quando eu explico isso de cor, sem precisar ler na Bíblia, mas hoje estou lendo sim, faço questão de ler. Então, tenho que encontrar aqui, fácil, não, estou folheando aqui a Bíblia, não se assentou fácil, mas conseguirei, já consegui, desculpem. Mateus capítulo 11, não é isso? Mateus 11, não, 21, não? Mateus 21, 10 e 11. A Bíblia ficou aberta em Mateus 11, mas não é. É Mateus 21 de fato, aqui está a anotação, que estão as anotações, não é? Várias passagens, meu rascunho. Mateus 21, 10 e 11. Coisa, hein? Isso acontece de vez em quando. Na verdade é raro, mas hoje tem acontecido com mais frequência. Mas tudo bem. Eu não direi infelizmente, porque é sinal que estou vivo. Então, a vida é tremenda bênção, não é? Então, Mateus 21, 10 e 11. Agora sim. Mateus 21, 10 e 11. Finalmente, ufa, não é? Graças a Deus, tranquilo. Mateus 21, 10 e 11, finalmente leu. E quando ele entrou em Jerusalém, quem entrou em Jerusalém? Senhor Jesus Cristo. Quando ele entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntavam: quem é este? Quem é este quem? Senhor Jesus Cristo. Quem é este? E as multidões responderam: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galiléia. Este é Jesus, o profeta. Então, confirmação que Jesus Cristo, como filho do homem, era sim profeta. Poucos leitores ou estudiosos da Bíblia sabem disso, mas está na Bíblia, não é? Não é invenção minha ou de outra pessoa e tal. Está na Bíblia, profeta Jesus Cristo. Mais uma passagem confirmando que o Cristo, não precisa de confirmação, já ficou claro, mas há mais passagens. Anote esta. Lucas 24, 18 e 19. Lucas capítulo 24, versículos 18 e 19. Caiu em Lucas 21, então um pouco adiante. Enquanto isso, mais chance para você anotar. Anote, aula de Bíblia. Lucas 24, versículos 18 e 19. Lucas 24, 18 e 19, é isso mesmo? Então, leio. Lucas 24, 18 e 19, aqui está. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? Perguntou ele: quais? Responderam eles: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta. Bom, já leu bastante, profeta. Mais uma passagem, só que eu tenho que consultar aqui o meu relógio. E agora? Ah, sim. Deus, não é bem um relógio, é o celular retorno, porque eu coloquei os contadores na minha frente na hora de Brasília oficial, tela cheia, e eu esqueci de notar o momento que comecei a falar, porque eu não posso passar um minuto, porque eu não estou na Rádio Alvorada, eu estou aqui na minha residência, no estúdio próprio, então eu já falei durante 45 minutos, isso significa que eu tenho 8 minutos, então, olhando aqui, já me posicionei, tudo certo, já sei até quando falar, para não passar do horário. Que é Luz para o Mundo, Alvorada FM 96.9, Ramo Goiás, aos domingos, 13 às 14 horas. Então, tem 8 minutos, tudo bem. Então, mais uma passagem, anote, mais uma passagem. Marcos 6, versículo 4. Estou regredindo de Lucas. Chegando aqui o evangelho anterior e já encontrei, agora ficou mais fácil. Anote, Marcos capítulo 6, isso, Marcos capítulo 6, versículo 4. Marcos 6, 4, eu estou para beijo, então leio. Jesus, porém, lhes disse. Aqui o Cristo confirma que ele se reconhecia como profeta. Não é necessário, mas tudo bem, que está a passagem. Marcos 6, versículo 4. Jesus, porém, lhes disse: um profeta não tem honra na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa, porque ele, o Cristo, foi mal recebido, quiseram até assassiná-lo, jogando no precipício, a partir da sinagoga da cidade de Nazaré, onde ele fora criado. Então Cristo reconheceu o profeta.
alegando tristemente que um profeta não tem honra na sua própria terra, na sua própria casa, entre os seus. Às vezes a regra é quebrada, mas geralmente é regra. Prossigo, mais uma passagem, anote. Atos 11, 27 a 28. Atos capítulo 11, 27 e 28. Então, depois do Evangelho de Lucas, João, aí vem Atos. Então, em Romanos, estão voltando para Romanos para Atos. Aqui está. Anote, aula de Bíblia. Atos capítulo 11, 27 e 28. Atos 11, Atos 15, então um pouco atrás. Calma, Demilson, o cara fala que deram tudo certo, já deu, encontrei. Marcos 11, 27 e 28, então parabéns, então leu. Marcos 11, 27 e 28. Ou 27, isso mesmo? Atos 11, 27, deve ser 27 a 28. Atos 11, 27 a 28. Atos 11, do 27 ao 28. É 27 e 28, são 2 versículos, não é? Isso mesmo, tá certo. Então leio. Naqueles dias, desceram profetas. Desceram quem? Profetas. Quantos? Mais de um. Porque profeta 1, 2 em diante, profetas. Mas o autor indica que eram mais de 2, vários. Naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. Levantando-se um deles, chamado Ágabo, anunciou pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, a qual aconteceu no reinado de Cláudio. E assim, quando o profeta de nosso Deus profetiza, porque Deus dando a mensagem a ele, não é invenção do profeta, se cumpre. Quando não se cumpre, é falso profeta ou é falso profetiza. Mais uma passagem, anote. Ainda sobre profetas, nessa parte bíblica que chamam erroneamente do Novo Testamento, ou seja, depois de João, do qual se diz que a lei e os profetas vigoraram até João. O que significa? Anote a próxima passagem. Daqui para frente, eu apenas tirei as passagens, faça anotações e leia depois na sua Bíblia, porque eu quero completar isso hoje, não deixando um rabisco para o próximo domingo. Então apenas anote. E eu, então, não explicarei, não lerei para ganhar tempo. Anote e leia depois. Complete essas anotações. Para agora, Atos capítulo 13, versículo 1. Atos 13, versículo 1. Confira com Atos 21, versículo 10. Atos 13, versículo 1 e Atos 21, versículo 10. Mais profetas, anote. Atos 15, versículo 22. Atos 15, versículo 22, falando de Silas e outro lá que eram também profetas. Atos 15, 22. Agora Atos 21, 8 e 9. Atos 21, versículos 8 e 9. Anote e lê depois. Não estou lendo para ganhar tempo para completar isso hoje. Atos 21, versículos 8 e 9. E agora, importantíssimo, o Apocalipse foi escrito por João, que teve tais visões na era do Mar Egeu, na Grécia, ilha de Patmos. Escreveu em Éfeso após ser trazido de volta à sociedade, tendo o imperador Domiciano. Então, o Apocalipse todo é escrito por um profeta, João, que não é o João Batista, aquele da anterior, e sim, primo do Cristo. O João, discípulo, o autor do Apocalipse, do Evangelho de João, e das 3 cartas, epístolas de João, o João, também profeta do Apocalipse e tal. Então, anote, Apocalipse 1, versículos 1 a 3. Apocalipse 1, versículos 1 a 3. Estão falando de quem ensinou o Apocalipse, as profecias, bem-aventurado. E quem escreveu o Apocalipse? João, profeta. Agora anote Apocalipse 22, 7 a 9. Onde fica isso, porque João do Apocalipse era profeta. Anote, não deixe anotar, isso é fortíssimo. Apocalipse 22, 7 a 9. João do Apocalipse, também profeta. Agora, completando as explicações de Lucas 16, 16. Lucas 16, 16. A lei e os profetas duraram ou vigoraram até João. Errado por quê? A palavra duraram, a palavra vigoraram é falso, foi acrescentada falsamente. No grego isso é falho, porque algum copista então deixou de notar uma palavra, a qual seria profetizaram, e não duraram ou vigoraram. Então no grego isso é assim, a lei e os profetas até João, ou seja, profetizaram, embora falta o verbo profetizar até João. E quem deixa esse carisma é Jesus Cristo. Anote, finalizando isso, em Mateus 11, versículo 13, anote, última passagem, Mateus 11, versículo 13, Mateus 11, 13, Cristo então
E aqui não houve problema de copício, de tradução. Mateus 13, que ele dizendo: a lei e os profetas profetizaram até João. Maravilha, não? Aleluia. A lei e os profetas profetizaram até João. Se a lei e os profetas tivessem durado até João, não haveria mais lei, não haveria mais profeta algum. Nas igrejas pentecostais, e alguns neopentecostais, diz que há muitos profetas, homens profetas, mulher profetisa. E agora? Se a lei e os profetas duraram até João? Claro que não. A lei são os 10 mandamentos, profetas, o Cristo, o principal profeta, então em João, do Apocalipse, profeta impressionante, Deus seja louvado. Programa concluído. Querer mais entendimento sobre esse assunto ou outro, anote meu WhatsApp, que é público, está autorizado. Meu WhatsApp é público, anote. DDD 62, os números são 999660611. DDD 62, os números são 999660611. Mais uma chance, anote, contate-me. DDD 62, os números são 999660611. Pela graça de Deus, Denilson Carvalho voltará no próximo domingo com mais um programa Luz para o Mundo, abrindo e explicando a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada.